Muito se fala de treinamento físico, treinamento técnico. Hoje em dia não se usa mais treinamento físico. Depois da vinheta eu vou falar muito a fundo sobre isso, se usa esses treinamentos físicos puros, se não usa, como é que isso funciona na prática. Mas antes disso, clica no link que está aparecendo aqui embaixo. Vem conhecer o programa Jogador de Futebol de Alto Nível. Já antecipo, é só treinamento físico, não tem nada com bola. Porque se você vai treinar sozinho e está com dificuldade de se condicionar, você precisa fazer treinamento físico. Não tem como você fazer trabalho em grupo com bola. Então, para isso que serve o programa Jogador de Futebol de Alto Nível, para solucionar o problema do atleta que está lá sozinho, treinando e não sabe como fazer. Isso eu entrego mastigado, não tem erro. É só entrar no programa, baixar os arquivos em PDF, tudo detalhado dos treinos, assiste o vídeo, eu mesmo explicando como faz o treino. Depois você tem um vídeo desse treino sendo feito na prática, ou seja, é muito detalhe, não tem como você não conseguir replicar o treino. E é tudo muito bem explicado e organizado. Isso vai solucionar definitivamente o seu problema de treinar. E depois da vinheta, vem comigo nessa explicação, você vai entender de uma vez por todas se é importante ou se não é importante, ou como fazer, ou quando fazer o treinamento físico puro sem usar bola. Vem comigo. Fala galera, falar aqui um pouquinho, jogo rápido da polêmica dos tiros de 1000 metros, né? A gente ficou de sacanagem com essa história dos tiros de 1000, eu e o Anderson, e divulguei bastante, falamos, brincamos com isso. E certa vez teve, sei lá, um cara lá, alguém que segue o canal no YouTube, que veio dar uma cornetada sobre esses tipos de treino físico que não se usa mais e blá blá blá, e falou de Pep Guardiola. Então eu acho bacana a gente falar um pouquinho dessa história pra galera que tá caindo de paraquedas aqui no meu canal, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, e entender o contexto das coisas, né? Primeiro que todo treino físico, treino técnico, seja lá, qualquer tipo de treino, de qualquer modalidade que você for fazer, esse treino precisa estar encaixado dentro de um contexto, né? A gente nunca pega um treino qualquer e faz num dia X porque achou legal. Tipo, vamos fazer tiros de 1000 com o Anderson Braz porque tiro de 1000 é legal. Não. A estratégia do treino foi escolhida assim por um motivo. É isso que eu vou falar aqui com vocês um pouco. Atualmente, nos times de futebol, nos clubes profissionais, categorias de base, desde a época já que eu estava na minha chegada no Guarani em 2012 que eu cheguei no Guarani, a gente já pouco usava treino físico separado do treino com bola. Eram raras as sessões, era bem pouco mesmo. E todo o conteúdo físico a gente colocava dentro dos trabalhos com bola. E controlava as cargas de treino com GPS, outros controladores fisiológicos, quando a gente tinha acesso. É óbvio que dessa forma se torna muito mais específico. Você coloca um treino, você treina as capacidades físicas que você quer dentro de um contexto de jogo, onde o treinador consegue encaixar os conteúdos táticos dele. Então você ganha muito tempo. Então se a gente quer treinar resistência aeróbia, a gente quer fazer um treino de caráter aeróbio voltado para resistência, a gente consegue fazer isso com bola. E no fim das contas vai surtir o mesmo efeito de o Anderson fazer 6 tiros de 1000 metros, por exemplo. Que ele corra 6.000 metros num treino com bola, com intensidades controladas que se assemelham aos tiros que ele vai fazer na esteira ou no campo, né, correndo 1000 metros, onde quer que seja. Mas com a vantagem dele estar treinando com bola, fazendo movimentações específicas do jogo, treinando conteúdos táticos, enfim, melhorando a parte técnica dele. É óbvio que é melhor, não há dúvida disso. Você tem que ser louco para achar que... Louco eu não posso falar porque vai ter gente que acha que não é, e eu tenho que respeitar a opinião. Mas na minha modesta opinião, é muito melhor se você conseguir fazer todo o conteúdo físico num treino técnico, tático, é muito melhor, minha opinião. Só que o amiguinho que fez a postagem lá no canal do YouTube, ele esqueceu de um detalhe, né? Ele comparou o treino físico
que nem era esse treino do antes, era um outro, mas eu uso muito isso, com os treinos do Pep Guardiola. Então é engraçado, porque é uma comparação absurda, né? Primeiro, porque o Pep Guardiola, ele escolhe os atletas que ele quer trabalhar no mundo inteiro, ele monta o melhor time que ele quiser. Segundo ponto é que não precisa ser o Pep Guardiola e nem ser o melhor time do mundo para você conseguir fazer um bom treino técnico, tático e conseguir colocar um caráter físico dentro disso. Basta você ter material humano, basta você ter um número X de jogadores e um espaço de campo para você trabalhar. Quando você está treinando um atleta sozinho, me diz como que você vai fazer um treino técnico tático com um atleta sozinho no campo. Você vai fazer um jogo reduzido, ele contra quem? Contra o Gasparzinho? Contra o Fantasminha Camarada. Então a gente vai encher de fantasminhas no campo e vai colocar o cara para jogar. É bizarro a comparação, né? Chega a ser absurda. Então, se você tá caindo de paraquedas aqui, não sabe do que se trata, esse conteúdo que eu passo não é o conteúdo de treino físico que o atleta vai fazer no time de futebol profissional. Não é o treino que os caras do Flamengo fazem. Pode até fazer, eventualmente, depende. Às vezes tem preparador físico que gosta, e já usei muito também antigamente, mesmo nos times profissionais. Provavelmente não é o time que o Paris Saint-Germain faz, o treino. Provavelmente não é o treino que o Barcelona faça, não é o treino que o Pep Guardiola faz, não é o treino que o Palmeiras faz, que o Corinthians faz. Provavelmente não é. Mas esses treinos são feitos para jogadores que estão treinando sozinho, não tem outra opção. Não tem como você treinar a parte física do cara, ele sozinho treinando com bola, simulando o jogo, não tem jeito. Então essa é a história dos tiros. Então a gente quer treinar resistência aeróbia, quer fazer uma base de treino aeróbia para ele suportar os outros treinos mais intensos. Eu gosto dessas metodologias de treinos intervalados extensivos, né? Longas durações. Tiros longos, 1000 metros, 800 metros, 1200 metros, 600 metros. Eu gosto desse tipo de trabalho. Cria uma base aeróbia de resistência muito boa para ele suportar os treinos mais pesados que vêm pela frente. E eu faço isso com todos os atletas que trabalham comigo. Faço com o Renato Cajá, faço com o Anderson Braz, fiz com o Lennon, fiz com o Tinga, fiz com o Anderson Ligeiro, fiz com todo mundo que passou. Todos os atletas que passam comigo e tem tempo para trabalhar, eu faço esse trabalho de base porque eles estão sozinhos, não tem como treinar parte técnica. Aí vem a história do tiro de 1000, do Anderson, isso não existe mais e blá blá blá. Vem daí essa história. De fato, nos times a gente não usa mais. Eu no Guarani não usava. No Guarani eu não usei nenhuma vez. Então, por isso que é essa sacanagem, essa brincadeira de que tiro de 1000 não usa mais. Mas é interessante vocês entenderem o contexto. Então, sempre que vai treinar, precisa de um contexto. Por que vai fazer esse treino? Por que vai fazer aquele outro? Por que hoje você vai fazer tiro de 1000 e não tiro de 100 metros, por exemplo? Por quê? Por que você vai correr na velocidade do seu limiar anaeróbio e não vai correr 3 km por hora acima do limiar? Por quê? Por que você vai fazer um treino de força hoje e não é um treino de resistência anaeróbia? Por quê? Esses porquês são respondidos quando você monta a programação de treino como um todo. Esses porquês são respondidos quando você cria um contexto da programação, quando você vê o histórico recente de treino do atleta, quanto tempo ele tem para se preparar, qual é a atual condição física dele, e aí você cria um plano de treino. Criado esse plano de treino, que você descobre ou você decide quais capacidades físicas você quer trabalhar, aí você escolhe as metodologias. Pô, eu preciso treinar resistência aeróbica. Como é que eu vou treinar a resistência aeróbica desse cara? O que eu tenho à disposição? Puta, eu tenho um campo e uma esteira e meia dúzia de cones. Ok, eu vou trabalhar com treinos intervalados. Não, eu só tenho um espacinho minúsculo, não dá nem para fazer treino aeróbio. Ok, vai ter que trabalhar o componente aeróbio em formato de circuito. Aí você vai criando metodologias para atender a sua necessidade e o que você planejou. É disso que se trata. Então, cuidado com as comparações absurdas. Cuidado com as críticas, não comigo, porque de fato eu não me importo. Aquela história de demonizar tipos de treinamento, isso não pode, isso é ridículo, isso não serve para nada. Calma, porque cada atleta é um atleta, cada atleta tem um organismo, cada atleta está vivendo um momento diferente de preparação, tem um histórico diferente, tem uma realidade diferente, tem um tempo para se preparar diferente.
têm objetivos diferentes, são pessoas diferentes que às vezes você tem que trabalhar com treinos e metodologias diferentes. Então, de repente, um treino que se encaixa para o atleta A não se encaixa para o atleta B. E eles têm que treinar a mesma coisa. Então, a gente usa metodologias diferentes para treinar a mesma capacidade física, para alcançar o mesmo objetivo. É disso que se trata quando você individualiza treinamento. Então, antes de sair falando besteira de esse treino não serve para nada, esse aqui é melhor, esse aqui é pior, calma, os treinos são diferentes. Às vezes o treino pode estar mal encaixado na semana, mas não quer dizer que ele é um treino ruim. Beleza? Anota isso aí que é importante. Valeu, abraço.